O livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 1 ao 3, começando no primeiro, diz assim: Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. E oremos. Pai amado, obrigado pela palavra que nós acabamos de ler. Ela é pura, perfeita, eterna, poderosa. Ajude-nos agora, ó Pai, a sermos abençoados, edificados por ela. Que o Senhor agora me abençoe, me dê o teu poder, para que eu possa trazer a mensagem de forma eficaz, de forma clara, e que o Senhor possa falar através de mim esta noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E vamos nos sentar então esta noite. E última mensagem na série de Gênesis. Foram 172 mensagens. E nós vamos terminar essa semana com o capítulo 50, vendo algumas coisas, alguns temas, mas o tema central vai ser paralelos em Gênesis. Paralelos em Gênesis. Desde o início desse estudo, 3 anos e pouco atrás, nós temos visto que Gênesis, como o nome diz, é um livro de começos, é um livro de inícios, é um livro de sementes. A palavra Gênesis vem de onde temos a palavra gene, de genética, onde nós temos a criação, o nascimento das coisas, a origem das coisas, e temos a ciência da genética e assim por diante. Então, o que nós temos de Gênesis é uma sementeira, um livro muito especial, um livro que ele introduz e está cheio de paralelos na Bíblia, e nós vamos hoje ver 3 desses paralelos que nós temos aqui no capítulo 50 de Gênesis. O primeiro desses paralelos, eu quero que você olhe comigo no versículo número 1, e diz assim: Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. O primeiro paralelo que eu quero mostrar essa noite a respeito de Gênesis é que Gênesis, assim como a Bíblia, imagine que Gênesis é uma micro-bíblia, é uma bibliazinha dentro da Bíblia. Nela você tem todas as doutrinas, os ensinos, tudo que é depois desenvolvido na Bíblia é apresentado de forma embrionária, ou de forma de semente aqui no livro de Gênesis. E o mesmo começo que Gênesis tem, é o mesmo fim que Gênesis tem, é o mesmo que a Bíblia. A Bíblia como um todo e Gênesis como um livro, eles começam e terminam da mesma forma. Como assim, pastor? Bom, Gênesis começa com vida e acaba com morte. Lá em Gênesis capítulo 1, nós temos o quê? Nós temos Deus criando. Nós temos Deus trazendo a existência. E a Bíblia também começa, claro, porque a Bíblia começa em Gênesis, ela começa e acaba do mesmo modo. Agora, para a gente entender direitinho o versículo 1 de Gênesis 50, vamos dar uma olhadinha no versículo 33 de Gênesis 49, ou seja, o versículo antes. Tá? É o versículo antes de Gênesis 50, e versículo 1 é Gênesis 49, versículo 33, que diz assim: Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Deixa eu traduzir isso para você. Ele morreu. Tá? No final do capítulo 49, no último versículo do capítulo 49, Jacó, que havia juntado os seus filhos para julgá-los e abençoá-los ou não, ele morreu. Ele faleceu. E no versículo 1 de Gênesis 50, começa dizendo: Então José se lançou sobre o rosto do seu pai e chorou sobre ele. Temos que entender que apesar de haver uma mudança de capítulo, não há uma mudança de ocasião, não há uma mudança de contexto nenhum. Inclusive, o contexto de Gênesis 48, 49 e 50, o começo de 50, é tudo uma coisa só. Foi no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo local, com as mesmas pessoas. Muda-se o capítulo, mas a circunstância é a mesma. Só porque mudou o capítulo não quer dizer que aqui está em outra situação. Não, é a mesma coisa. Então o que nós temos aqui é a morte de Jacó anunciada, mas não é só a morte de Jacó que nós temos em Gênesis 50. Ele já começa com a morte de Jacó, mas também em Gênesis 50 trata da morte do próprio José.
Se você olhar comigo no versículo 26 de Gênesis 50, versículo 1 fala da morte do pai dele, e no versículo 26 fala da morte do próprio José. Ele diz assim: e morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Então aqui nós estamos vendo Gênesis terminando com o quê? Qual um dos temas que se destaca aqui em Gênesis 50? Morte. Temos a morte de Jacó, nós temos a morte de José, nós temos Jacó sendo embalsamado, nós temos José sendo embalsamado e colocado no caixão, e colocado, ao que tudo indica, esse caixão seria colocado então numa pirâmide. Os egípcios naquela época, pessoas de renome, fama e poder, o qual era José, eles tinham uma pirâmide construída e eles eram colocados então naquela pirâmide, e foi lá que ele foi sepultado. Então é o paralelo que nós temos aqui com a criação, lá em Gênesis, em Gênesis 1, versículo 1, no princípio criou Deus o céu, ou os céus, devo dizer, e a terra. Então Gênesis ele começa com vida e termina com morte. Começa com vida, termina com morte. E a Bíblia? Bom, a Bíblia termina também com morte. Lá em Apocalipse, o último livro da vida, no capítulo 21, o capítulo 22 de Apocalipse, ele trata do novo céu e da nova terra. Mas o capítulo penúltimo, no 21, diz assim, começando o capítulo 21, no versículo 1, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra, ou seja, esse céu e essa terra que nós estamos hoje, passaram. Acabou. E o mar já não existe. Que mar? Esse mar que você vê aqui, não vai ter mar. Então, a Bíblia termina, assim como o livro de Gênesis termina com morte, nós vemos aqui a morte da terra. A terra, essa terra que é desfeita. Se você olhar comigo em 2 Pedro capítulo 3, dá alguns detalhes. 2 Pedro 3, versículo 10. Nós lemos assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Ou seja, aqui Pedro, ele está mostrando como é que vai ser essa destruição. Vai ter um grande estrondo e vai ter chamas, porque fala aqui que é ardendo. Então, não sabemos os detalhes, mas dá para imaginar mais ou menos como é que vai ser a coisa. Mas vai passar, os elementos, ou seja, as coisas que compõem a terra, vão arder e vão se desfazer. Vai tudo ser desfeito. Lá em Gênesis, Deus fez, e aqui ele vai desfazer. Então, Gênesis, ele começa com vida e termina com morte. Isso paralela à Bíblia, que começa com vida e termina com morte do mesmo jeito. E a morte, é claro, é o salário do pecado. Então, nós temos esse paralelo de Gênesis e a Bíblia, em que ambos começam e terminam da mesma forma. Vamos para Gênesis 50, versículo número 5. Vamos ver outro paralelo que nós vemos aqui em Gênesis, que a gente vê por toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Diz assim o versículo 5 de Gênesis 50. Meu pai me fez jurar dizendo: eis que eu morro. Em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba, para que sepulte a meu pai. Então voltarei. E Faraó disse: sobe e sepulta a teu pai, como ele te fez jurar. O segundo paralelo que eu quero falar hoje é sobre hierarquia. Hierarquia. O que nós temos aqui, nós temos José, o segundo mais poderoso homem no Egito. Lembrando que, nesse contexto aqui, Egito é a mais poderosa nação da terra. Mais avançada, mais rica, mais poderosa, mais tudo. Especialmente depois da fome, que só o Egito tinha comida e todo mundo veio comprar comida do Egito. O Egito ficou mais rico e mais poderoso do que já era. Conseguiu pegar o dinheiro de todo mundo, as pessoas venderam a terra para o faraó. Ou seja, o Egito ficou maior, mais poderoso, mais tudo. E José era o número 2. Era o número 2, mas mesmo assim, José, ele foi, e com muita humildade e submissão, ele foi pedir
permissão ao faraó, o seu superior. Aqui está falando sobre a hierarquia, o respeito, o decoro, que é tão em falta hoje. E ele é ensinado, ele é refletido em toda a Bíblia. Essa questão de decoro, você vê por toda a Bíblia, por todos os livros da Bíblia, você vê as pessoas tratando as devidas pessoas com devido decoro, com devida ordem, com sujeição. E isso é importante, isso está muito fora de moda hoje. Hoje em dia não se respeita-se isso na maioria dos ambientes. Nas escolas havia uma época que o professor era respeitado. Hoje em dia o professor apanha, é agredido. Vira e mexe nos jornais, são professores sendo mortos. Nas casas, nos lares, não existe devido respeito. Os filhos não respeitam os pais, respondem, desobedecem. Não. Havia uma época que você pedia bênção para o pai, pedia bênção para a mãe. Havia uma época que existia um decoro, respeito, que muitas vezes está faltando. Eu lembro muitos anos atrás, eu sei que é difícil acreditar, mas eu fui jovem um dia, acredite, eu tenho fotos para provar, e eu fui para meu pai, e eu falei para ele, eu comuniquei para ele, que eu estava saindo com os amigos. Ele falou: você que pensa que está saindo com seus amigos? Eu falei: mas por que não? Ele falou: porque você não veio pedir, você veio me comunicar, e você não tem a minha permissão. O pastor saiu bufando, não, ela passou na época, mas eu já me chamava naquela época de pastor. Eu saí bufando, mas sabe uma coisa? Ele estava certo. Sabe, hoje em dia, você pede para o seu pai fazer alguma coisa ou simplesmente faz? Dá vontade, você faz. Alunos, quando você precisa sair da sala de aula para alguma necessidade fisiológica ou beber água e você vai morrer se não beber, você pede ao professor? Ou você simplesmente fica em pé e sai e... Eu percebi isso na sala de aula. Sala de aula, antigamente, pois não, por favor, tenho permissão para sair da sala, preciso usar o banheiro, preciso tomar um copo d'água, estou passando mal, pois não, você pode ir. Hoje em dia não. Fica em pé, sai e bate a porta na saída. Sabe o que é isso? Falta de decoro, falta de hierarquia. Agora, onde é que você acha que a gente aprende decoro e hierarquia? Na escola? Na igreja? Em casa. Em casa. Começa com os pais. Vamos continuar. Mesmo quando não se trata de uma questão de permissão, mesmo quando é uma questão que você tem que pedir, mas sempre é bom avisar. Não custa nada, é uma forma de respeito, uma forma de consideração, é uma forma de decoro. O irmão João dá 12 anos na igreja. Sempre que há um sábado que por algum motivo ou outro ele fica impedido de vir para a evangelização, ele liga: pastor, hoje não posso vir por causa disso. Muito obrigado. Não, irmão, você tem que vir. Ele não está pedindo permissão, porque ninguém é obrigado a vir. Ele está comunicando: ó, pastor, hoje não vai dar para eu ir, porque aconteceu assim, ou aconteceu assado, hoje está uma coisa ou outra. Ok, irmão, obrigado por ter me avisado. A gente já sabe que o irmão não está vindo, a gente já planeja fazer. Sabe o que é isso? Isso é decoro. Isso é decoro. Tá? O irmão João, ele é responsável também para fechar a igreja todinha. Às vezes, quando a gente rende, né, irmão? A gente rende aqui, irmão fala: eu estou precisando ir, que eu estou esperando alguém está me esperando alguma coisa, eu posso ir? Não, espere. Claro que não, ele não está pedindo permissão, ele está comunicando, pastor. Sabe o que é isso? Isso é decoro, isso é hierarquia. Agora vamos pensar numa coisa. Se nós não temos decoro um com os outros, deixa eu perguntar uma coisa aqui para você. Qual foi a última vez que você pediu permissão para Deus fazer alguma coisa? Como assim pedir permissão para Deus? E Deus por acaso manda em mim? Tu respira o ar de quem, hein? O seu coração bate graças a quem, hein? Quem te deu vida, saúde? Quem colocou roupa nas suas costas, teto na sua cabeça, comida no seu bucho? Pode falar bucho? Pode, né? Aí, por que pedir permissão para Deus? Gente, por que não pedir permissão para Deus? Ou
será que porque se eu pedir permissão para Deus, talvez Deus vai me dar uma resposta, ou talvez eu já sei a resposta. Eu já sei a resposta, então eu não vou pedir para Deus, porque eu sei a resposta. Então você veja, essa falta de hierarquia, de decoro, de tudo isso aqui, às vezes é uma questão de rebelião. Eu não vou pedir permissão, sabe por quê? Quem manda em mim sou eu. O pastor não manda em mim, o papai não manda em mim, Deus não manda em mim, ninguém manda em mim, eu mando em mim. E na realidade é verdade, quem manda em você é você, você vai fazer o que você quer fazer. Mas quando você tem uma hierarquia, você reconhece que há alguém acima de você. Existe um pai, uma mãe, existe um cônjuge, existe um patrão, existe um Deus, existe alguma coisa. Mas você não quer ter isso, então você simplesmente foge da hierarquia, você foge do decoro, você foge da consideração, você foge dessas coisas para de alguma forma achar que você está fugindo da hierarquia que Deus estabeleceu. Gente, Deus estabeleceu toda a potestade, toda a autoridade. Todo mundo tem autoridade, eu tenho, você tem, todo mundo tem. E para a gente, de alguma forma, fingir que a gente não está debaixo dessa autoridade, a gente foge dessa hierarquia, desse decoro, dessa ordem que Deus estabeleceu. Não muda nada, gente, não muda nada. Simplesmente é uma reflexão. Mas nós vemos isso aqui refletido. Faraó certamente não iria negar a José. Foi graças a José que Faraó teve o seu sonho interpretado. Foi graças a José que o Egito chegou ao ponto que o Egito chegou. José tinha a bola cheia lá com o Faraó. Mas ele foi, de todo modo, foi lá e pediu mesmo assim. Nós devemos fazer a mesma coisa. Pedir a Deus. Pedir a Deus. Deus, eu devo fazer isso, eu posso fazer isso. Deus, se você não quer que eu faça isso, me mostre. A gente às vezes não fazemos isso porque a gente não quer saber do que Deus ou outra pessoa, a gente quer saber o que a gente quer saber, e essa infelizmente é a verdade. Última coisa, vamos ver aqui no Gênesis 50, versículo 24, o último paralelo que nós vamos ver, e no versículo 24 ao 26, vamos ler o seguinte: E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir dessa terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Versículo 26. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. Gênesis, como nós vimos, ele começa com vida e acaba com morte, assim como a Bíblia começa com vida e acaba com morte, mas vai além disso, o paralelo vai além disso. Tanto em Gênesis, no fim de Gênesis, como no final da Bíblia, nós temos uma promessa de um resgate. Nós temos a promessa de um resgate. Estamos falando aqui, é claro, do arrebatamento. José foi sepultado no Egito, ou seja, seus ossos foram sepultados lá, estavam enterrados lá, provavelmente numa pirâmide, algum monumento, de alguma forma, talvez não aquelas pirâmides que nós temos, mas existem, para quem não sabe, aquelas 3 pirâmides que ficam no Cairo, aquelas são as maiores e mais famosas. Existem dezenas, talvez centenas de pirâmides, algumas desse tamanho, outras maiores, mas não são as únicas, estão espalhadas por toda a terra ali do Egito. Mas, de todo modo, ele foi sepultado ali, porém ele seria transportado, ele seria tirado de lá e levado para a terra prometida. O seu corpo não ficaria no Egito, seria levado quando ele falou aqui que Deus vai vir, Deus vai levar vocês daqui para a terra prometida, e quando ele fizer isso, eu quero que vocês vão lá, peguem meu caixão, peguem os meus ossos e levem eu daqui, eu daqui. E de fato isso aconteceu. Se você ler lá em Josué 24 e versículo 32, a gente vê onde aconteceu isso. Diz assim, Josué 24 e versículo 32: Também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo em que Jacó comprara aos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e se tornara herança dos filhos de José. Então, o que houve aqui foi que ele foi, de fato, retirado. Os 40 anos, pense nisso,
Os 40 anos que os hebreus passaram no deserto, para cima e para baixo, eles estavam arrastando, sabe o que é com eles? Os ossos de José. Por quê? Porque ele falou, olha, Deus vai aparecer, Deus vai livrar vocês daqui, Deus vai levar vocês daqui. Claro, naquela época eles não estavam em escravidão. Naquela época eles estavam tudo bem bom ainda. Na época de José, era um faraó que era amigável para com eles, tratava eles bem, tudo estava maravilhoso. Foi bem mais tarde, no livro de Êxodo, gerações mais tarde, quando um faraó veio ao poder que não havia conhecido o povo de Hebreu e não tinha simpatia pelo povo hebreu, foi que ele começou então a escravizar e tornar a vida difícil. Se referia a isso. E depois que Deus libertou eles do Egito, eles levaram junto com eles os ossos, os restos mortais de José, como José havia feito ele prometer. E o paralelo que nós temos com isso, o arrebatamento, vai ser a mesma coisa. 1 Tessalonicenses capítulo 4, se você for rápido de Bíblia, abra para o Novo Testamento, 1 Tessalonicenses capítulo 4, e o versículo 15 diz assim: dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Preste bem, os que dormem. Esses que dormem não são as pessoas que estão dormindo no culto, não. Que dormem aqui são as pessoas que morreram, os falecidos, tá? Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então aqui é um resgate. Se a gente estiver vivo no dia do arrebatamento, nós vamos ser transformados, a Bíblia fala. Mas se a gente morrer antes desse dia, os nossos restos mortais, assim como os restos mortais de José, não ficaram no Egito. Lembrando que o Egito representa na Bíblia o quê? O mundo. Os restos mortais de José não ficaram no Egito, foram para a terra prometida. Os nossos restos mortais não ficarão na terra, eles serão ressuscitados, transformados e serão levados, serão resgatados. Então Gênesis termina com o resgate dos restos mortais de José, e a Bíblia termina também com o resgate, o arrebatamento, quando nós seremos então levados. Note aqui que o apóstolo Paulo fala várias vezes, referindo no versículo 15, nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. E no versículo 17 ele fala, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Paulo estava com toda certeza que o arrebatamento aconteceria quando? Na vida dele. Paulo achava que nós que ficarmos vivos. Ele falou, vai acontecer a qualquer momento. Gente, se Paulo, 2000 anos atrás, já estava pronto, preparado, esperando a volta de Cristo, esperando ser arrebatado, quanto mais nós. Eu sei que de lá para cá teve muita gente desapontada que não viu o arrebatamento, mas a cada dia fica mais perto. E se Paulo já esperava ansiosamente que ele ia, quanto mais nós. E como eu vivo dizendo, profeticamente falando, não falta mais nada. Profeticamente falando, a última peça foi o ressurgimento da nação de Israel. Isso aconteceu já há mais de 50 anos. E o que nós vemos hoje são os sinais, as dores, como Jesus falou, as doenças e as guerras e as fomes e os terremotos e as confusões. Isso não é o fim, é só o começo do fim. Está chegando. Está chegando. Tá? Então, paralelos, nós seremos resgatados. Então, para resumir, nós temos o livro de Gênesis, que ele é importante. É importante você estudar e conhecer bem o livro de Gênesis, porque é um livro de grande importância. Porque se você não tem um bom entendimento e conhecimento de Gênesis, você não vai ter um bom entendimento e o conhecimento do resto da Bíblia. Toda a Bíblia se alinha com Gênesis e vice-versa. Como eu disse, a Gênesis é visto como uma micro-Bíblia. Tudo que você tem em toda a Bíblia, você vai encontrar em Gênesis. Elas terminam da mesma forma, acabam da mesma forma, tem um resgate, como no resgate tem no outro também, tem uma série de paralelos, são muitos para a gente falar aqui. Muitas figuras, muitos exemplos, muitos retratos. Eu só toquei em alguns aqui no capítulo 50, mas todo o capítulo de Gênesis, toda a história de Gênesis, todo o acontecimento de Gênesis, nós temos que entender e estudar para ter um bom entendimento da palavra de Deus. Amém? E vamos encerrar então esta noite. Pai amado,